Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra de Deus e abra comigo em Lamentações, capítulo 5. Você sabe o que é uma lamentação, não sabe? Ô pastor, eu vivo fazendo isso pelos cantos. É isso mesmo, aquilo que você faz lá no cantinho às vezes. E o livro de Lamentações foi escrito, conta a história de Israel, baseada na fé de um profeta que, para mim, foi um dos maiores também, que é o profeta Jeremias. Jeremias, ele não teve escolha. Pode-se dizer que Jeremias, se ele tivesse que usar o livre-arbítrio dele, Deus não deixaria. Porque ele vai ter que pregar e anunciar para o povo de Israel uma conversão. Ele ia ter que quebrar o período babilônico para que o povo voltasse a adorar a Deus da maneira que Deus queria que fosse adorado. E era muito difícil, porque 70 anos estavam se passando. E em 70 anos, se você for para os Estados Unidos, você fica lá 70 anos, você volta falando inglês nativo do lugar. Porque você pega os costumes, os jeitos. E Jeremias, ele tem a missão árdua de quebrar os costumes babilônicos para fazer com que o povo voltasse para Deus. Então era uma missão muito difícil. E Jeremias, aqui em Lamentações, capítulo 5, no versículo 21, o povo vai estar fazendo um clamor. E esse clamor é necessário, amados. Porque clamar a Deus faz com que a mão de Deus se mova em favor do povo. E diz aqui em Lamentações 5, versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. O que o povo está clamando? Deus, converte-nos. A palavra converter é mudar de direção. Aquele povo está clamando ao Senhor. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Amém? Olha o clamor desse povo. Eles pedem para que Deus ele venha convertê-los para que eles verdadeiramente sejam convertidos. Mas ele vai pedir, renova, Senhor, os nossos dias como antes. Nós queremos ter a fé, nós queremos ter a caminhada, nós queremos ter o alvo, como antes nós tínhamos do cativeiro. Amém? E talvez o que você mais tem buscado nesses dias é renovo. Você tem falado com Deus, Senhor, por que eu estou enfraquecendo? Por que eu não estou sentindo a tua presença mais? Por que eu não estou te buscando? Por que eu não estou lendo a Bíblia? Por que eu não estou caminhando? Talvez você precisa fazer esse clamor também. Eu já fiz várias vezes a Deus isso. Às vezes no erro. Você não quer errar, mas vai lá e erra. Aí você chega diante do espelho e fala, eu não sou convertido a coisa nenhuma. Preciso ser convertido. E o único que faz voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e o coração até do homem violento, é somente Deus. Então eu quero reler esse clamor e eu gostaria que você repetisse comigo. Converte-nos a ti, Senhor. Vamos fazer melhor? Põe a Bíblia no assento aí. Vamos pôr a Bíblia no assento. Ergue as mãos ao céu aí. Ergue as mãos. É um clamor. Então você tem que clamar a Deus. Vamos lá.
Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Você crê verdadeiramente que você vai sair daqui dessa manhã renovado pelo poder de Deus? Então põe as duas mãos assim na altura do coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, eu peço a Ti nesta hora, Pai, tome o Teu lugar de honra aqui nesta igreja, tome o Teu lugar aqui, meu Pai, nesta congregação, e venha falar, meu Deus, com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui. Pai eterno, Pai celestial, eu te peço nesse momento que essa palavra, meu Deus, ela traga esperança e fé e renovo para a vida de cada pessoa que aqui está. Meu Deus, que não seja, meu Pai querido, o homem a ser ouvido neste lugar, mas que o Senhor, meu Deus, fale com cada vida aqui presente. Oh, Pai querido, converte-nos, Senhor, a Ti, e nós seremos convertidos, ó Pai. Então usa o Teu Espírito Santo aqui, meu Deus, como uma tocha viva, como um rio de água viva, para que cada pessoa que aqui está, eles sejam, meu Deus, alcançados pela Tua maravilhosa graça, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E eu vou pedir para você prestar muita atenção. Não deixe que nada venha fazer com que você perca a atenção, o foco aqui do altar, para que essa mensagem ela venha fazer sentido para você. E se essa mensagem fizer sentido para você, eu garanto que você vai sair daqui muito melhor, não do que você chegou aqui, mas do que você era no começo da caminhada. Amém? Então preste bastante atenção, amados. Clamarmos por renovo é algo muito importante na vida cristã. E eu digo até mais, clamar por renovo nesses dias é de vital importância. É para a sobrevivência da igreja. É para a sua sobrevivência na caminhada da fé. Clamar por renovo nos dias de hoje é indispensável na vida de um cristão. Porque se não houver renovo em sua vida, em minha vida, nós não conseguiremos chegar até o fim. Nós não conseguiremos encontrar com Jesus nos ares. É necessário clamar por renovo. Diga, é necessário clamar por renovo. E meus irmãos, a palavra renovar ou renovo, no dicionário da língua portuguesa, ela tem mais de 20 significados. Renovar, renovo. Eu separei alguns significados da palavra renovo para que você venha entender, primeiramente, o que nós iremos clamar. Eu separei 7 significados especificamente da palavra renovo. Segundo o dicionário da língua portuguesa, renovo é fazer ficar outra vez como novo. Ou seja, de volta ao estado original. Quando alguém está querendo renovo, ela está querendo trazer algo ao estágio original. Sabe aquela roupa novinha, aquele cheiro novinho? Aquilo ali é novo.
Quando se renova, a roupa ela fica idêntica, similar, fica igual. Amém? Segundo significado, se você quiser anotar, tiver papel e caneta e também interesse, da palavra renovo é alterar para melhor. Você pega algo e dá um upgrade, faz algo melhor em cima daquilo. Isso é renovo. Terceiro significado da palavra renovo é dar um novo início, ou seja, recomeçar. É você começar de novo, é fazer uma nova caminhada. Isso também é renovo. Mas um outro significado que é trago pelo dicionário para a palavra renovo é fazer de novo, repetir. Uma experiência que você viveu antes, você clama para que aquela mesma experiência ela venha se manifestar. Outro significado para a palavra renovo é trazer a lembrança, ou seja, relembrar. Toda vez que uma pessoa está trazendo a lembrança de algo, de preferência bom, ela está trazendo um renovo para a mente. Ela está renovando a sua mente. Um outro significado para a palavra renovo é efetivar conserto ou reformar aquilo que foi quebrado. Quero renovar, eu quero algo renovado, eu preciso efetivar um conserto, tem algo que está quebrado, eu quero trazer um renovo para aquilo. Amém, igreja? E o sétimo significado que foi separado para a palavra renovo, segundo o dicionário da língua portuguesa, é dar novas forças, ou seja, revigorar. Trazer renovo é você ter forças de novo, é trazer um revigor. É a pessoa que estava praticamente morta, de repente ela recebeu novas forças e passou a revigorar. Amém, amados? Olha quantos significados maravilhosos tem a palavra renovo. E, meus irmãos, se nós trouxermos a palavra renovo para uma perspectiva, para uma ótica espiritual, nós pegamos esses significados e verdadeiramente nós entendemos que é exatamente isso que Deus, Ele quer, Ele pode, Ele deseja, e eu profetizo que Ele vai fazer. Ele vai fazer tudo isso se cumprir. Porque quando nós pedimos que Ele renove os nossos dias como antes, como Jeremias e o povo estão clamando, nós estamos pedindo que a nossa vida espiritual volte a ficar como antes. Ou seja, quando uma pessoa ela clama por renovo, ela está dizendo: Senhor, eu quero ser um novo convertido todo dia. Eu quero ter aquela empolgação, aquela alegria, aquele desejo. Eu quero, Senhor, renovo. Eu quero que a minha vida ela fique melhor do que está. Renova-me, Deus. Quando nós trazemos esse significado e cremos que Deus ele vai fazer, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nós queremos recomeçar. Nós queremos caminhar com mais força. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor repita no presente o que o Senhor fez no passado. Isso é renovo, meus irmãos. Quando nós falamos: Senhor, renova os nossos dias como antes, nós estamos falando com Deus: lembra, Senhor, a nós aquilo que nós já vivemos. Nos faz relembrar. Nós pedimos a Deus: faze, Senhor, na nossa vida, porque nós queremos um conserto com o Senhor daquilo que foi quebrado. A nossa aliança foi quebrada, nós queremos renová-la diante do Senhor. Quando nós falamos com Deus: Senhor,
renova-nos. Nós estamos dizendo assim: Senhor, dá-nos força de novo. Quando uma pessoa ela pede por renovo, nós estamos confessando a Deus que as nossas forças se esgotam, que elas estão indo embora, que nós precisamos que Ele recarregue a nossa bateria. Quando nós falamos com Deus, Senhor, renova-nos como antes, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nós não queremos parar. Então, a palavra renovo, ela traz tudo isso a lume. É por isso que uma igreja que não busca renovo nunca vai estar no estado que nasceu para estar. Ela nunca vai chegar nesse estágio e dificilmente vai conseguir entrar na glória de Deus. Para que nós venhamos entender o quão necessário é o renovo na vida cristã, eu quero mostrar para você um princípio espiritual que Jesus ele traz. Aqui em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13, sem renovo, você não consegue chegar no final da caminhada, amado. E tem muita gente aqui nessa manhã precisando ser renovado, ter aquela força, aquela carga na bateria para voltar a sorrir. Aqui em Mateus 7, versículo 13, Jesus ele vai trazer um ensinamento em forma de um princípio espiritual. E ele vai mostrar aqui 3 etapas da vida cristã. Diz aqui, Mateus 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Quais que são as 3 etapas da vida cristã? Porta, diga porta, caminho e destino. 3 etapas. Porta, caminho e destino. Se você for ver, a porta estreita leva para a salvação. A porta larga leva para a perdição. Mas entre porta e destino, tem um caminho. Ambas têm um caminho para seguir. E por que nós podemos identificar como 3 etapas da vida cristã? Porque a porta, amados, o que seria a etapa de passar pela porta na vida cristã? Tanto larga quanto estreita que eu estou dizendo. É o momento da conversão. Dependendo da igreja, a porta vai ser mais larga. Dependendo da igreja, a porta vai ser mais estreita, vai ser mais rígida. Jesus está aconselhando: entrai pela porta estreita, mas vai ter a porta larga. E a porta, ela representa o momento que você entrega a vida para Jesus. Você entrou no reino. Você aceitou Jesus Cristo como Salvador, como seu Senhor. E ali você decide se batizar nas águas. Fala: não, eu quero é Deus na minha vida. Eu quero uma mudança, não quero ficar no mundo. Eu quero viver uma vida diferente. Quando uma pessoa ela toma essa decisão, ela entrou pela porta. Ela entrou. Só que, amados irmãos, o simples fato de passar pela porta garante o destino final? Sim ou não? Não garante. Porque todo mundo simplesmente entrou. E Jesus, ele mesmo vai dizer em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é somente entrar pela porta, tem um caminho a percorrer. Tem um destino a se chegar no final.
Igual Judas, ele passou pela porta. Ele acreditou em Jesus. Ele começou a servir o reino de Deus, mas chegou no momento de perseverar até o fim. Ele não conseguiu perseverar. Você está entendendo isso? Amados, para chegar no destino final, a pessoa tem que perseverar no caminho. E aí, meus irmãos, Jesus ele disse, o caminho do cristão que leva até o céu é um caminho apertado, desconfortável, cansativo, difícil. Vai ter momentos que no caminho da fé o medo bate, a tristeza vem, as dificuldades vêm. A gente tem nesse caminho estreito, você vai só deixando coisas para trás. Porque vai chegando um caminho, imagina que quando você entra, é um caminho mais largo, mas ele vai só afunilando. Vai só afunilando. E chega um momento que você, para completar a missão, você tem que ir deixando coisas para trás. Você vai perdendo pessoas na vida. Você vai perdendo bens. Às vezes você vai ter algum tipo de prejuízo aos olhos humanos, mas na verdade não é. Você vai ter que entrar naquele caminho para completar a missão. Você vai ter que colocar o reino de Deus que está lá acima do que você tem aqui. Só que tem pessoas que no caminho espaçoso, ao invés deles irem renunciando, eles vão acumulando coisas ao longo do caminho. Só que mesmo espaçoso no começo, no final ele afunila. Só que a pessoa pegou tanto amor por aquilo que tem, que não consegue ver valor no reino que está do outro lado. E ela começa a não desejar o reino. E é por isso que o caminho, ele é desgastante. Quem, por exemplo, aqui, nessa manhã, já passou e está passando por lutas? Levanta a mão. Ou já passou na vida, pastor, já passei, foi por... Levanta a mão assim, só para a gente ter uma ideia aqui. Praticamente todo mundo. E se você não passou, você vai passar, viu? Pode ter certeza que não tem como escapar. Então, a pessoa, ela passa por lutas. Pastor, mas eu estou passando por luta demais. Parabéns, viu? Você está no caminho estreito. Pastor, mas é muita perseguição. Maravilha, viu? Você está bem. Você está no caminho certinho. Pastor, parece que Deus, ele se esqueceu de mim. Não, você está no caminho certinho. É assim mesmo, é apertado, é estreito, é difícil. Às vezes tem tristeza, tem decepção. É o caminho mesmo. Eu entrei no caminho errado. Não, entrou no caminho certinho. Entrou no caminho certo. Só que clamar por renovo, a pessoa ela precisa pedir a Deus. É como se ela falasse, Senhor, eu quero um pit stop do céu. Você sabe o que é pit stop, não sabe? Na corrida de Fórmula 1, você sabe que um dos esportes que mais paga-se bem é a corrida de Fórmula 1. Patrocinadores. Ali, o prêmio é tão bom que a corrida ela tem que terminar. Eles tentam de tudo para fazer aquela corrida. Você vê que eles investem num bom piloto, num bom carro, e o desgaste é tão grande na corrida que o pneu fica careca, uma peça pode quebrar. Aí o que tem na corrida de Fórmula 1? Um pit stop. O carro ele entra ali dentro e em segundos, amados, eles trocam os 4 pneus. A peça quebrou, eles vão lá e tocam. Por quê? Você tem que continuar a corrida. Mas, pastor, e se o carro quebrar? Eles trocam o carro, mas tem que continuar a corrida. Porque o prêmio é bom, vale a pena. Quando uma pessoa ela está falando assim, Senhor, eu preciso de renovo como antes. Ela está dizendo, Senhor, eu preciso de um pit stop do céu. Tem coisas na minha vida que precisam ser revistas, que precisam ser trocadas, estão desgastadas. Eu não estou conseguindo caminhar porque está pesado demais. O pneu está murcho, eu preciso de algo que vai me impulsionar. Então, quando uma pessoa ela está clamando por renovo, ela está pedindo um pit stop do céu.
Tem alguém que precisa disso hoje aqui? Levanta a mão. Hoje então vai ter que descer muitos anjos do céu aqui hoje, não é verdade? Mas ainda que não desça um anjo do céu, o Rei dos Reis, ele já está aqui neste lugar e ele trará um renovo para a sua igreja. Amém, amados? Diga para quem está do outro lado, Deus vai te renovar. Porque você precisa encerrar, meu irmão, a caminhada. Porque espiritualmente falando, vamos pensar aqui, é mais importante você começar bem ou terminar bem? Hein, igreja? Começar ou terminar? Começar bem é importante. A primeira impressão é a que fica. Mas terminar bem é essencial. Começar bem é mais fácil. Começar bem é mais fácil. Vira até clichê quando a gente fala isso, né? Que começo é tudo bom. Você não vê começo de emprego, a pessoa pega 3 sacos de cimento ali, vai carregando, no outro dia não quer pegar nem a colher do chão. Começar é fácil. Já viu aquele namoro? Antigamente o namoro era mais meloso, né? A pessoa ficava ali no telefone, oi, tudo bem? Eu tô bem. Você dormiu bem? Eu dormi bem. 1 hora depois, nhen, 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 nhen. Ah, vamos desligar? Vamos. Mas desliga primeiro. Ah, desliga você primeiro. Vamos no 3. 1, 2, 3. Ah, mas você não desligou. E quem está do lado fala, ai meu Deus, que vontade de desligar esse telefone. Mas no começo é aquela melosidade. Quer ver depois de 20 anos? Você vai continuar? Vai ver depois de 30 anos? Hein? Você vai vendo que o começo é mais tranquilo, é mais fácil. Mas ter, amados, um bom início não garante um bom final. Não é isso que está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Diz assim, melhor é o fim das coisas do que o início delas, do que o princípio delas. É necessário estar sendo renovado para chegar no final. Para que nós venhamos se encontrar com Jesus. Você chegou na igreja sendo uma bênção. Mas para chegar sendo uma bênção, você precisa de renovo. Porque se não houver renovo da presença de Deus na sua vida, sabe o que vai acontecer? O que tem acontecido na vida de muita gente. O pecado ele fica normal. A pessoa ela abraça um pecado, ela cai. Depois que ela cai de novo. Depois ela cai de novo. Depois a vida dela já faz parte daquele pecado. Se não tiver renovo, um monte de pessoas vão entrar no céu achando que o pecado é normal. Se não houver um clamor dizendo, Senhor, converte-nos, ela vai entrar mentindo. Ela vai contar uma mentira e falar, não, mas foi por uma boa causa. Ela vai ter um vício e vai falar, Deus sabe do meu coração. O pecado ele vai ficando normal porque não teve um renovo da presença de Deus. Se uma pessoa, por exemplo, ela não tem renovo na vida dela da presença de Deus, a pessoa ela passa a faltar de cultos e nem sente falta. Falta uma vez, ela fica quase sem chão. Até liga para a gente e fala, pastor, eu estou sem chão. Faltei de culto hoje, eu estou vazio, a minha semana não está do mesmo jeito. Mas quando não tem renovo na vida da pessoa, a pessoa ela falta e não sente mais falta. Aliás, depois ela começa a planejar coisas em cima do dia de culto. Porque não houve um renovo da presença de Deus, do combustível que faz ela caminhar na presença de Deus, que faz ela amar as coisas de Deus. A pessoa que, por exemplo, não clama por renovo, ela passa a servir a Deus de qualquer maneira.
Ela vem fazer a obra no automático, ela não sabe mais, eu tenho que ir lá cumprir a minha escala e pronto, acabou. Mas não tem aquele prazer de estar ali, ó, frente a frente com o nosso general. Acabou, porque não teve renovo, entrou no piloto automático. Não tem ninguém no volante da sua vida mais, nem você. A vida está indo para onde ela te levar. Se não houver renovo, por exemplo, a pessoa ela só vai vir na igreja no dia da Santa Ceia. E olhe lá. E olhe lá. E vai achar normal. Aí vira aquele cristão que tem o temor da Santa Ceia, mas não tem vida com Deus. Fala, não, na Santa Ceia eu vou estar na igreja, eu tenho que participar dos cultos, porque se eu não comer da carne e não beber do sangue, eu não tenho parte no reino de Deus. Mas, meus irmãos, pensa bem comigo. Igreja, ministério Pão Vivo, o que Deus ele quer de nós? Deus ele quer da igreja dele relacionamento e intimidade. Ele quer se relacionar conosco. O que é ter relacionamento? É eu olhar para você e falar, como que foi seu dia? Você está tudo bem? Você está mal? Ô pastor, você está bem? Você está mal? Isso é relacionamento. É intimidade. É falar coisa, olha. Você quer me contar alguma coisa mais íntima? Deus, ele quer isso da igreja. Relacionamento e intimidade. Ele não quer pessoas que, por exemplo, bate o ponto de vez em quando. Ó, esse mês já estou livre, já tomei a Santa Ceia. Não é isso que Deus ele quer. Porque a igreja que pensa dessa forma, ela não vai chegar no final, porque o caminho ele é apertado, ele é estreito. Não adianta, amados, começar bem se é para terminar mal. Diga para quem está do outro lado, não adianta começar bem se é para terminar mal. Olha só o que diz em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor que isso aconteceu. E Paulo, ele vai repreender a igreja da Galácia por causa disso. Ali eles começaram vibrando. Eles começaram muito bem. Mas olha só como que Paulo ele vai falar com eles. Gálatas capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó Gálatas insensatos, ou insensatos Gálatas, que vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Está dizendo, vocês são insensatos com vocês mesmos. Vocês aceitaram a fé em Jesus Cristo. Ele não cobrou nada de vocês. A única coisa que ele quer é que você siga ele. E vocês começaram tão bem, porque seguiam a Jesus, mas agora vocês estão terminando na carne. Como que você está aqui hoje? Você está no espírito, meu irmão? Ou está na carne? Eles começaram bem, mas agora estão mal. E o que dá mais tristeza, meus irmãos, o que isso nós poderíamos ilustrar? É uma pessoa que foi liberta por Jesus e depois voltou para o mundo. Que foi liberta de práticas e voltou para elas. É como aquele versículo repugnante da Bíblia que fala que a porca voltou para a lama depois de ter sido limpa. O cão que vomitou foi lá e comeu o próprio vômito.
É repugnante, mas é assim que Deus vê. Ele está dizendo, vocês estão sendo insensatos. E meus irmãos, às vezes é assim. Pois a pessoa, ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo aos poucos. Ela entra no culto murcho e sai vazio. Ela entra na casa de Deus querendo sentir a presença e não sente. E para ela está tudo normal. Ela vai vivendo a vida como se tudo estivesse bem. Ela está perdendo a essência do evangelho. Ela está perdendo a prática cristã. Ela está perdendo a alegria de louvar a Deus e age como se a vida estivesse tudo bem. E não clama. E aí a pessoa ela fala, não, a minha vida está tudo bem, meu irmão, você não está bem. Você sumiu da igreja. Ah, não, tá tudo bem. Mas qual que foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Em oração. Chorou de verdade. Não para resmungar, mas para falar com Deus assim, Senhor, a tua presença é tão maravilhosa que as lágrimas caem. O Senhor está aqui que eu não consigo nem abrir a boca, mas as lágrimas caem. Quanto tempo faz isso? Você não está percebendo que a sua Bíblia parece que tem um lacre nela. Você não consegue abrir. Parece que Satanás colocou um lacre lá e pá! Grampeou ela. Você não abre a Bíblia mais. E vive a vida como se tivesse tudo bem. A vida parece que está seguindo normalmente. E o tempo vai passando. Aí sabe o que acontece com a pessoa? Ela começa a reclamar de tudo. Ah, o louvor estava ruim, o pastor gaguejou, o fulano está não sei o quê, e ela começa a ver defeito em tudo. Ela vai para a igreja adorar a Deus e só enxerga o que ela não precisa ver. O que tinha que estar oculto se ela estivesse adorando, ela enxerga por não adorar. A caminhada da fé, ela faz isso. A pessoa ela vai morrendo. Ela vai congelando. O cristão que é visto como uma brasa viva, tem cristão que congelou. Está congelando. E sabe o que ela vai fazendo? Caminhando para o destino final, que é o inferno. Ela vai caminhando. Imagina, meus irmãos, que tristeza você chegar no destino final e está lá a porta do inferno. Você fala, poxa, eu vim parar aqui no inferno. Fazer o quê? Será que vai ser assim? Sabe o que vai acontecer? Não, eu estava salvo, eu estava na presença, eu estava buscando, não quero entrar aqui dentro, me solta. Não, você vai entrar aqui dentro mesmo. É aqui que é seu lugar. Meus irmãos, entenda isso. A palavra do Senhor ela diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Aquele que começa a caminhada e retrocede nela não é apto ao reino. É necessário você entender a gravidade e a necessidade de você olhar para o céu hoje e falar, Senhor, renova os meus dias como antes. Porque senão a pessoa ela vai perecendo. E eu digo para vocês, a caminhada cristã, ela não é para trás. Ela é para frente. O cristão ele não retrocede. Você que está aqui não pode desanimar. Você não pode retroceder. Você não pode desistir. Porque eu digo para vocês uma coisa, a caminhada pode estar difícil, pode estar complicado, o dia pode ter nascido cinza para você, mas creia na palavra de Deus que diz que aquele que começou a boa obra em tua vida, ele é fiel e poderoso para terminá-la e melhorá-la até o dia da sua volta. Em nome de Jesus. Irmãos, entenda, se você não se preocupar com a sua vida espiritual, ninguém vai fazer isso no seu lugar. Ninguém. Porque você tem que ser o maior preocupado com isso.
de como você está. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24. Jesus, ele advertiu sobre isso. Mateus 24, versículo 11, ele vai dizer: nos versículos 11 e 12 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que o falso profeta ele faz? O falso profeta ele fala para o falso crente o que ele quer ouvir. Ele nunca vai confrontá-lo. O falso profeta ele faz isso. Às vezes as pessoas elas não conseguem ficar aqui na igreja, amado. Já percebeu? Aqui no Ministério Pão Vivo, a gente recebe muito visitante. Mas aí, se você for ver, poucas pessoas elas conseguem permanecer. Por quê? Porque quando começa a ver que tem confronto, que Deus ele pega a gente aqui pelo rins, aqui levanta, até você ficar sem ar, a pessoa fala: o quê? Esse lugar é terrível, é a casa de Deus e eu não sabia. Faz igual Jacó, vai embora. Esse lugar é terrível, é a casa de Deus e eu não sabia. Por quê? Porque o falso profeta, ele fala para o falso crente o que ele quer ouvir. Não, no final vai dar tudo certo. Não, no final Deus, ele vai te perdoar. O falso crente é mesmo. Oh, que maravilha, né? Oh, que coisa boa servir a Deus em pecado. A pessoa ela começa a levar a vida de qualquer jeito. Porque quando você começa a falar de conserto, falar de mudança, a pessoa ela vem cheia de argumento. Quantas pessoas você fala assim: meu irmão, isso é pecado. Aí vira para mim e fala: ah, pastor, pelo amor de Deus, nós estamos em pleno em 2023. E você vem falar comigo que tatuagem é pecado? Ah, pastor, toma vergonha. Que é isso, pastor? Você vem falar comigo que não pode, nos dias de hoje, tomar uma cerveja com os amigos? Ah, pastor, você vem falar comigo, pelo amor de Deus, o mundo está mudado. O mundo ele está mudando, mas as palavras do Senhor não mudam. Jesus ele disse: passarão os céus e a terra. Vai ter muita mudança, ó. Vai mudar a roupa, vai mudar a veste, vai mudar um monte de coisa. Mas a palavra de Deus, ela não mudará. Ela é fiel e verdadeira. E ela nos salvará e nos condenará também. Diga para quem está do teu lado aí, eu sei que é chato, mas fala assim: a palavra não muda. Se a palavra não muda, quem tem que mudar somos nós. Sabe o que o falso profeta ele faz? Ele vem aqui, ó, no pescoço, eu imagino, e dá uma anestesia na pessoa, para ela ir caminhando para o inferno, achando que está indo para o céu. A pessoa está indo para o inferno sem que ela perceba. Está fazendo tudo errado, mas aquela anestesia do falso profeta foi tão grande que a pessoa vai caminhando para o inferno sem perceber. Ela está fazendo o caminho. Ela pensa que está na salvação. Mas o caminho está largo demais, gente. Você não pensa nisso, não? Eu não abro mão de nada. Não renuncio a nada. Esse caminho está largo demais. Tem alguma coisa errada? Mas quando a pessoa, o falso profeta, ele faz isso, a pessoa vai caminhando tranquilamente. Sabe qual que é o meu papel como pastor e pregador da palavra? É não deixar você pecar em paz. Se você vai sair daqui, ó, e fazer tudo errado, é problema seu. Mas o meu papel é não deixar você pecar em paz. Porque quando você começar a querer pecar, você vai falar: Deus usou o pastor lá na igreja para falar comigo. Quando você pensar em fazer uma coisa errada, você vai lembrar
da minha carinha aqui, ó. Deixa eu ficar desse perfil aqui que fica melhor. Dá o print aí. O nosso papel é esse. O que você vai fazer da porta? Nós não somos fiscais, amado. Eu até brinco aqui, ó. Fala para mim. Mas eu não tenho condição e nem moral para isso. Eu sou um pastor pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Tenho minha vida cristã, mas eu estou lutando nesse caminho apertado também. Estou passando junto com você lá também. Mas, como pregador do Evangelho, a gente não pode se vender. A gente não pode perverter o Evangelho. Diz aqui no versículo 12 que os falsos profetas, eles vão enganar. Mas no versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Se esfriará. O amor de muitos se esfriará por causa do aumento da iniquidade. Você já percebeu que a iniquidade, ela não multiplica, ela quintuplica. Depois ela vai aumentando ainda mais. As coisas estão tão difíceis, meus irmãos, que se você falar hoje, isso aqui está errado, amanhã o que você falou que está errado, pela mente das pessoas está certo. Gente, essa prática está errada, é condenável. Não, o tempo mudou, agora o certo é isso, aquilo lá que era errado. Você está entendendo? Filho, estuda, faz a faculdade, vai se dedicar, vai ser alguém na vida. Isso é o certo. Não, o certo hoje é ser youtuber. É ficar o dia inteiro no celular mesmo, que aí quanto mais você fica, melhor você fica. O que você falou no passado já não vale mais. A iniquidade está se multiplicando e por causa disso, o que está acontecendo? O amor de muitos está se esfriando na caminhada. Está caminhando, desejando morte. Aqueles crimes hediondos que você fala, nossa, fulano tem que morrer. Na caminhada da fé, querendo entrar no céu. O amor está se esfriando. Só que, meus irmãos, por isso que a igreja ela precisa falar com Deus. Senhor, renova os nossos dias como dantes. Você já tentou converter pessoas que, poxa, hoje você não faz isso mais. Você queria ir nas vielas, nos bares, nas ruas, nos hospitais. Pensa bem, será que o seu amor, ele não se esfriou também? O que alegra o coração é que diz aqui, ó, o amor de muitos, não de todos. Muitos não é todos. Pode ter pessoas que estão esfriando aí no mundo, aí fora, querendo fazer justiça com as próprias mãos, estão com um tipo de visão distorcida, mas a igreja do Senhor, ela não se esfria. Porque na hora que está ficando difícil, ela clama ao Senhor. Renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Eu quero ser renovado, Senhor. Amém, amados irmãos? Olha o que diz em Mateus capítulo de número 7 e no versículo de número 21. Nós precisamos de um renovo. Precisamos, e tem que ser urgente. Mateus 7, 21 diz assim, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é o final, é o destino. Senhor, Senhor, eu fiz a tua obra. A minha não, você fez a sua. A minha não. Você fez de qualquer jeito. Senhor, Senhor, em teu nome eu estava ali cultuando. Cultuando a quem? Cultuando a quem? É o destino final. Nós precisamos de um renovo para não chegar lá em cima e ouvir isso. Entramos no modo automático. Cristão de manhã, mundano à noite.
Senão a pessoa ela começa a ser envergonhada, amados. A pessoa ela começa ali, querer até falar do amor de Deus, mas se não tiver uma mudança, um renovo, aquilo ali vai ficando normal. A pessoa fala, poxa, você está bebendo de novo, você não tinha parado? Ah, não, mas é só quando está calor. Todo dia faz calor quase. Ah, mas você não tinha parado de fumar? Ah, não, mas eu só fumo quando eu estou perto de gente que fuma. Ele fuma todo dia. Vai ficando normal. Precisamos de um renovo. Vá com Deus. Senhor, me liberta. Porque senão, no final da caminhada, amados, a surpresa não vai ser nenhuma, porque essa mensagem já está te avisando. Tem que ter uma mudança. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo de número 1. Carta para a igreja de Éfeso. Uma igreja que nasceu ali, pela imposição das mãos de Paulo na vida de 13 homens ali, povo batizado com o Espírito Santo, cheio dos dons ali. A igreja de Éfeso era uma igreja movida dessa forma. Mas diz aqui, Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que se mesmo declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixa esmurecer. Olha que quantos elogios, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Só que diz aqui, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Entenda uma coisa, vamos entender algumas coisas aqui. Uma igreja que faz a obra com excelência, mas o amor individual de cada um morreu. A igreja que avança, sabe os mandamentos, pratica-os, mas ele está dizendo, eu tenho contra ti que o teu primeiro amor foi deixado para trás. O teu primeiro amor. Sabe o que está dizendo aqui? Deus ele está falando, o nosso relacionamento caiu na rotina. Caiu numa rotina, não tem mais amor. Não tem mais amor. Tudo que faz é automático. Não tem nada novo. E aí ele diz aqui, olha o que ele vai falar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Meus irmãos, Jesus está apelando para a saudade aqui. Está dizendo, lembra-te daquele tempo. Lembra-te como que você se sentia tão convertido. Amados, antes o cristão orava para Jesus voltar. Mas hoje muitos dizem, não volta hoje não, Senhor. Não volta hoje. Não volta. Porque o relacionamento com Deus caiu numa rotina que não lembra nem de perto o relacionamento que nós tínhamos antes. E ele vai dizer aqui, versículo de número 5. Lembra-te, pois, traz a memória de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Está dizendo, você tem que se arrepender de não estar buscando a Deus, ou estar buscando mais coisas do que Deus, ou pessoas do que a Deus. Arrepende-te disso. Mas ele está dizendo, volta a fazer as primeiras obras. Quero te perguntar aqui, o que você fazia antes para Deus que você não faz mais hoje? Hein?
Você lembra quando você se converteu? Bíblia novinha aqui, ó. Dentro do ônibus, horário de almoço, janta. Você faz isso mais? Você lembra os panfletos? Nem panfleto na igreja tinha. Estava tudo com C. Entregando. Jesus te ama. Não quer saber de Jesus não, mas Ele quer saber de você. O que você não faz mais para Jesus hoje, que você fez no passado e não faz mais hoje? Meus irmãos, não pode retroceder. Renovo não é eu quero ficar melhor. Eu, como pastor, eu não posso diminuir a minha vida. Quando eu fui ordenado, eu todos os dias orava, falava, Deus, eu quero, fala comigo, me dê a mensagem, me dirija. E se Deus não desse, eu ficava a madrugada inteira esperando, ansioso, com sono, uma direção. Hoje eu não posso fazer diferente. É igual você hoje que está aqui, quando não tinha nada, buscava Deus, agora que tem tudo, você não pode diminuir. Porque senão, Jesus está olhando para você e está dizendo, eu tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor para trás. Muitas coisas boas ficaram para trás. Hein? Ou essa palavra, ela não está tocando em você? Porque se está tocando, é porque a ferida está aberta. E Ele quer sarar. Ele vai aonde está a hemorragia. Ele está declarando. É por isso, meus irmãos, que uma igreja que não clama por renovo e fala com Deus, Senhor, renova os nossos dias como antes, ela não vai conseguir chegar até o fim. A nossa oração hoje é essa. É virar para Deus e falar, Senhor, converte-nos e nós seremos convertidos. Faz os nossos dias como antes. Essa tem que ser a nossa oração. Ô pastor, mas eu estou precisando de muito renovo. Você encontra ele em Deus. Olha o que diz em Isaías 40, e eu finalizo aqui. Isaías 40, versículo 29. Você pode estar da pior maneira possível, do pior jeito possível, da pior forma, mas em Deus você encontra a mudança, você encontra o renovo. Olha só o que diz em Isaías 40, e eu quero que você tome posse disso, porque você está na casa de Deus. Diz aqui, ó, Isaías 40, versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Oh, glória! Deus faz isso! Ele dá força ao cansado. E aquele que não tinha vigor nenhum, ele revigora. E ele continua dizendo aqui, olha, versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam. Aquele que é jovem, que joga bola o dia inteiro, chega um momento e fala, eu não aguento nada. Fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos aplaudir o nome do Senhor, porque Ele nos renovará. Louvado seja Deus. Toda a igreja se coloca. Eu preciso de renovo. Você precisa também. Eu quero fazer isso aqui agora. Você precisa de renovo. Quem precisa ser renovado? Eu também preciso muito, igreja. Todos nós precisamos.
Mas sabe o que me dá força? Sabe o que me dá força, Márcio? É saber que eu não estou sozinho. Que Deus está comigo, mas você também está. Porque a igreja, ela é um organismo vivo. Ela é um organismo vivo. Eu gostaria que você nessa manhã desse a mão para essa pessoa do teu lado. Diga para quem está do teu lado aí, você vai ser renovado por Deus. Você é muito importante para nós, amado. Você foi uma escolha do Senhor. Essa pessoa que está do teu lado também foi. E eu digo para você uma coisa. Muitos que estão aqui, olha, você está segurando na mão de uma pessoa que talvez não tem força nenhuma. Mas não é porque essa pessoa não tem força nenhuma que ela vai ficar para trás. Se tem alguém que dá força, é Deus. Se tem alguém que dá vigor, se tem alguém que faz novo de novo, é Deus. Se tem alguém que faz algo ficar como novo, é Deus. E é isso que Deus ele vai fazer aqui. Oh, xarabaço, rialabaço, bidecai. Oh, Espírito de Deus. Oh, Senhor maravilhoso. Ah, como é bom sentir. Oh, meu irmão, não sei você. Se você já está sentindo uma chama se acender. Se você já está sentindo a temperatura deste lugar subir. Então, de mãos dadas, toda a igreja, ore assim: meu Deus e meu Pai, nesta manhã, nós clamamos ao Senhor, pois precisamos de renovo. Pai querido, renove a minha vida como antes, renove a vida desse meu irmão como antes. Pai querido, derrama sobre nós nesta manhã o teu Espírito. Nós precisamos do renovo do céu aqui nesta manhã. Pai querido, que a tua virtude, que a tua graça, que o teu poder venha sobre nós. Pai querido, perdoa-nos os pecados, as falhas, os erros. Converte-nos e seremos convertidos ao Senhor. Pai querido, hoje nós sairemos como uma chama viva no teu Espírito, em nome de Jesus.